A concordância verbal é um dos assuntos mais importantes para o seu uso de linguagem e é também um dos assuntos mais cobrados em provas. Trago hoje na tela uma questão de uma banca chamada Objetiva Concursos do ano de 2023, que perguntou o seguinte: em relação à concordância verbal, assinalar a alternativa correta. Eu gostaria que vocês pausassem a sua tela, resolvessem a questão e voltassem aqui comigo. Gente, para mim, não adianta ser para mim. Quem vai fazer prova é você, não sou eu. Mas para mim essa é uma questão muito simples. Daquelas que me dão até medo, porque eu olho e falo assim, não é possível. Está muito fácil, deve ser uma pegadinha. Então, só para a gente dizer alguma coisa sobre concordância verbal, obviamente, ela vai envolver o verbo. E o que o verbo tem a ver com a concordância? Ora, o verbo é singular, ora, o verbo é plural. Então, a concordância verbal, ela vai ser uma adequação entre o verbo e o termo que se refere ao verbo, ou que faz a flexão do verbo, que é o sujeito. O sujeito não é só o termo que pratica a ação. O sujeito é aquele termo que a gente determina a partir dele a concordância do verbo. Então, na sua tela, se você marcou a letra B de bola, você errou. O elenco eram, não. Por que não? Porque se eu disser, por exemplo, que o elenco era muito competente, tudo bem. Quando eu falo em elenco, vem aqui na tela comigo, no quadro, quando eu falo em elenco, o elenco era muito competente, o verbo ser está aqui no singular. Porque elenco é um sujeito singular. Eu sei que o elenco de uma novela é o grupo de atores que fazem essa novela. Claro que elenco são muitas pessoas, não existe elenco de um. Só que, se esse artigo é singular, o sujeito é singular. Eu não posso colocar que o homem era um competente. Eu não posso colocar que o aluno era um desinteressado. E muito menos dizer que o elenco eram competentes. Então vai lá na tela. A letra B de bola, ela não pode ser a resposta. Ela não pode ser a resposta. Por que não? Porque a gente está misturando singular com plural. Ok? Segunda coisa, existem o que a gente chama, na gramática, de verbos impessoais. Você sabe que o prefixo in significa negação. Então, o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem variação de pessoa. Em outras palavras, é um verbo que não tem sujeito. E a partir do momento que um verbo não tem sujeito, e o sujeito é que determina a concordância do verbo, os verbos impessoais, eles devem ser usados sem flexão. Eles devem ser usados só no singular. E dentro de verbos impessoais, o mais tradicional, você vai se lembrar agora, é o caso do verbo haver. Não é o haver de nós havíamos conseguido o visto para os Estados Unidos. Aí havíamos mesmo, porque nós tínhamos conseguido. Mas é o verbo haver quando ele for usado no sentido de existir ou quando ele for usado no sentido de ocorrer. Você tem que dizer que existirão outras oportunidades, mas não haverão. Eu tenho que dizer que haverá novas oportunidades. Opa! O verbo haver, no sentido de existir, ele não pode ser usado no plural. Existirão oportunidades, mas não haverão oportunidades. Vai lá na tela. Por isso que a resposta não é a letra A. Existiram muitas brigas, ocorreram muitas brigas, mas não pode ser houveram. Tem que ser houve. O verbo haver no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, ele não tem plural. Das duas que sobraram,
Você acertou a questão se você marcou a letra D de dado. Olha a letra D. A multidão ultrapassou a barreira. Tudo bem, multidão não é uma pessoa só. Multidão é um grupo de muitas pessoas. Mas olha o que eu te falei, o artigo A faz com que a palavra seja singular. Eu não falo que a moça atravessaram a barreira. Eu não falo que a atleta atravessaram a barreira. Então também não posso falar que a multidão ultrapassaram. A multidão ultrapassou. Ok? Olha a letra C. Estados Unidos influencia o mundo inteiro. O que acontece? Estados Unidos representa um nome próprio. Nome de um país. Só que é um país só, mas Estados Unidos está no plural. Como Minas Gerais é um estado só, está no plural. Como Andes é uma cordilheira, está no plural. Como Os Sertões é o nome de um livro de Euclides da Cunha. Então, existem alguns nomes próprios que são utilizados no plural. E aí, o que acontece é que você, quando tem essa expressão Estados Unidos, fica na América do Norte. É assim. Não, pessoal, mas é muito feio falar. Mas vem cá, Estados Unidos é plural? É. Mas isso aqui é um país só. Isso aqui é um país. Esse país não ficam. Esse país fica. Olha na tela. Estados Unidos não influenciam. Estados Unidos influencia. Eu sei qual é o seu problema. É que no seu dia a dia, você não usa só assim. No seu dia a dia, você coloca o artigo. Então, é comum você dizer os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles representam o capitalismo. Ué, professor, mas você não acabou de falar que é um país só? Sim, é um país só. Mas aquele lance do artigo, se eu disse que o elenco era o elenco, e se eu disse que a multidão ultrapassou, era e ultrapassou no singular, porque o artigo é singular, se o artigo é plural, tem que ser representam. Então, na verdade, eu não posso colocar que os homens representam. Eu não posso colocar que os alunos representam. Então, se eu tenho artigo no plural, o nome próprio leva para o plural. Minas Gerais, o estado em que eu estou, fica no Sudeste. Minas Gerais fica. Agora, as Minas Gerais produzem minérios. As Minas. Então, isso aqui, os nomes próprios no plural, flexionam o verbo se houver artigo. Se não houver um artigo no plural, o verbo vai ficar no singular. Beleza, gente? Então, concordância é uma coisa importante? Muito. Precisa para fala? Precisa. Precisa para escrita? Também. Você quer aprender um pouco mais de concordância? Vai no meu site, lá no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso chamado Exercitando Português. E o curso Exercitando Português, ele tem vários temas, vários módulos, inclusive de concordância. São 15 questões. Eu primeiro vou fazer exposição da teoria, todas as regras de concordância, ou aquelas que normalmente caem, serão apresentadas, e além disso nós faremos 15 questões de bancas variadas. Mas tem também de outros temas. Se você for pegar o combo, pegar todos os temas, inclusive interpretação de texto, eu te garanto, fica mais barato que uma aula particular. Então entra lá, conheça o produto, você não vai se arrepender. Anote aí, www.ricardoerce.com.br